Vamos lá, pessoal. Protetor hepático durante o ciclo. A gente vê algumas divergências sobre isso. Tem gente que fala, meu, não toma nada e já era, que não vai adiantar nada. E outros já falam, não, é fundamental. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Dia 24 de janeiro vai ter 25% de desconto no meu pré-lançamento do meu curso de esteroide. Mais informação aqui nos comentários. Bom, primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que começar já corrigindo essa nomenclatura. Ah, eu vou tomar um protetor hepático. Protetor hepático, sabe o que é? Não fazer nada de errado pro teu fígado. Isso que vai proteger ele. Não bebe, não usa esteroide. Ah, tchau, eu não gostei desse vídeo aqui não. Meu negócio é tomar hormônio e beber álcool. Bom, aí cada um vai criando a sua morte onde quer. Só que é verdade, pessoal. A gente não consegue proteger o fígado com uma substância. Porque presta atenção no seguinte: proteção seria o quê? Um escudo. Não, entrou num negócio de escudo medieval. Será que estou no vídeo certo? Não, vamos lá. Você vai colocar um escudo no teu fígado? Não tem como fazer isso. Você não está tomando um esteroide, você não está bebendo álcool, não sei, qualquer coisa que agride o fígado, paracetamol que agride o fígado pra caramba. Ninguém fala isso, mas paracetamol é complicado. Você vai sofrer, porque tem que passar pelo fígado. Não tem o que fazer, não tem o que proteger, você entende? O fígado tem que fazer a sua função e para ele fazer a sua função ele tem que interagir com a droga e aí ele vai sofrer. Então você não tem protetor hepático. O que é silimarina, metionina, NAC, N-acetilcisteína? Eles são recuperadores do fígado, não é protetor, entende? Então o que é um recuperador? É o seguinte, nós vamos dar uma cacetada, só que nós vamos fazer uma massagenzinha em cima. Não, filho, não é assim não. O morde e assopra, é mais ou menos isso. E é importante a gente entender isso, porque eu já tive aluno que falou, não, Leandro, eu tô tomando silimarina e tal, será que eu não posso beber um pouco durante o ciclo, já que está protegido? Falo, não, cara, não está protegido. Você está destruindo de um lado e remando a favor da recuperação do outro lado. Então, se você fizer uma agressão grande, você vai se ferrar. Por exemplo, você vê o NAC sendo muito utilizado em gente que se ferrou com paracetamol. Então o cara tomou muito paracetamol, sabe por muito tempo? Porque o pessoal às vezes não sabe que paracetamol faz muito mal. Depois faz um exercício, tá? Entra na internet aí no Google e digita lá paracetamol fígado, pra você ver o tanto de coisa e fala, caramba, deu uma assustada boa, hein, Leandrão? É. E aí tem gente que não sabe disso, às vezes toma paracetamol muito tempo, 10, 15 dias, sobe a dose e tal, se ferra no fígado, tem uma hepatite medicamentosa, caramba, tão agressivo assim? É. Mais do que esteroide? Ixi, muito mais do que alguns esteroides, viu? Na verdade, quase todos, com exceção da oximetolona, e mesmo assim, dependendo da dosagem, né? Aí o pessoal toma um NAC depois para ajudar a recuperar o fígado. Então, para essa recuperação, nós não temos dúvida nenhuma de que é eficiente você usar, por exemplo, depois de um ciclo de esteroides anabolizantes, que você tem uma droga, logicamente, de metabolismo hepático, um 17-alfa-quelado, uma droga metilada, como uma testosterona metilada, ainda que a gente não costuma utilizar muito isso, mas, de qualquer forma, se você usar isso depois, é legal, vai ajudar a reduzir os níveis de transaminase glutâmica pirúvica ou oxalacética, que é o TGO-TGP. Então, quando você faz a utilização de medicações orais, você sobe esse nível de TGO-TGP. Isso é um indicativo, porque são enzimas, e o aumento das enzimas não causa dano. Na verdade, o dano causa o aumento das enzimas para conseguir resolver o problema. Então é um indicativo de que está mal. E aí você sobe realmente isso e percebe que tem uma lesão hepática. Só que aí quando você para de consumir, às vezes esse TGO-TGP demora para baixar. Aí você pode usar alguma coisa para acelerar o processo. Então numa TPC faz bastante sentido. Dandão, já fez vídeo sobre TPC aqui? Já. Só procurar dentro do Twin Mais Tema. E lembrando que TPC não é só escolha de droga. Você precisa fazer um treino e uma dieta compatível para isso. De qualquer forma, papo para um outro vídeo. Quando você usa isso durante o seu ciclo, na verdade você está ajudando o teu fígado, mas você não está blindando ele. Então você tem um fator que agride e um fator que protege. O que eu vejo na prática, né? Tem alguns amigos médicos, a gente troca uma ideia legal. O que a gente vê na prática? Que quem faz a utilização de um NAC, de uma silimarina, junto de um protocolo, os indicativos de dano hepático seguram bem mais. Então parece fazer sentido para atenuar os colaterais, como se fosse tomar um remédio e um antídoto juntos. Mas
comprovações extremamente pontuais que isso é o correto, que se não for assim está errado, nós ainda não temos. Leandro, vamos desligar os microfones. Você não está mais no YouTube, no Instagram. Instagram abre caixinha de perguntas todo dia, tá? Pode me mandar a sua lá, @LeandroTwin. Você não está mais lá. O que você tem a dizer? Eu, particularmente, gosto do NAC junto com um esteroide oral. Eu acho legal a utilização dos dois juntos, só que, de novo, não com essa falsa ilusão de que meu fígado tá beleza, dane-se. Não, vamos tentar trabalhar já reduzindo os danos. Quais são as doses utilizadas? O NAC é sensacional, gente. Normalmente, de 600 a 1.200 miligramas por dia. Então, se usa uma dose de esteroide a mais, normalmente se sobe essa dose. Temos que lembrar que nem todo protocolo você vai precisar usar. Vai pegar uma mulher que está usando 5 miligramas de oxandrolona. Não precisa usar NAC junto, sabe? A menos que ela já tenha um fígado muito sensível, algum histórico, alguma coisa assim. Mas no geral, não. No geral é mais tranquilo. Agora, vou usar 100 miligramas de oximetolona, de hemogenin, por dia. Poxa, é puxado, não pode ser por muito tempo. E eu utilizaria um NAC junto sim, tá? Já a silimarina, a metionina, particularmente eu gosto mais para um pós-ciclo, mas também tem gente que gosta durante o ciclo. Certo? Eu vou deixar vocês agora com a indicação aqui de um vídeo sobre justamente a silimarina, para a gente entender um pouco mais, tá? Porque dá para falar muito da silimarina, eu falei mais do NAC aqui, então dá uma conferida nesse vídeo.